Estamos de volta conversando com o sócio-diretor da Treinar, Paulo Gerhard, e a gente falava sobre o fantástico mundo das vendas, né? Vou puxar uma frase tua para a gente falar um pouquinho sobre importância de treinamento. Treinamento versus vocação. Nasce sabendo ou precisa quebrar pedra? Ótimo. Assim como toda habilidade humana, o ato de vender ideias, produtos ou serviços também pode ser aprimorado através de treinamento. Quer dizer, aprimorar. Tem que ter um jeito para a coisa ou não? Então, eu sempre divido as pessoas em aquelas que são excepcionais, são aquelas que são o topo dentro da profissão, dentro da atividade, que normalmente são aquelas que vêm com uma certa vocação para a coisa e são aprimoradas, por isso aprimorar, né? Eu vou aprimorar essas habilidades, essas competências, e ela vai ser um grande talento. É o caso, por exemplo, se a gente leva para o futebol isso, o caso do Neymar. O Neymar, ele nasceu com aquele dom, mas ele foi aprimorado ao longo de toda a sua formação dentro do clube. E ele se tornou um grande jogador, um talento. E a mesma coisa acontece com o Messi, né? Então, são talentos que foram lapidados, trabalhados e são os expoentes. Um jogador que é mediano, que tem um certo talento, mas não nasceu com toda aquela vocação, ele vai ser aprimorado. Tem muita gente que eu conheço que não nasceu tão bem assim, mas foi aprimorado. E ele ficou um atleta de bom nível, não ficou nunca vai ser um excepcional. E a mesma coisa acontece em vendas. Tem pessoas que nascem com a habilidade, com a capacidade, com aquele dom. Eles conversam, eles são desenvoltos, né? Eles têm uma empatia, tem uma luz que chega ali já, né, dentro do ambiente, já ilumina. Então esse cara, se for trabalhado, ele vai ser um grande talento numa equipe. Mas eu tenho percebido, por exemplo, que gestores me colocam, por exemplo, assim, não, tem gente que chega aqui, o cara tem um talento, mas ele, na hora de trabalhar em equipe, ele é o estrela, ele é um cara que desagrega, ele é um cara... E aí? Pois é, o cara dá resultado... Que acontece no futebol também, a gente percebeu isso tantas vezes, né? Em várias equipes. O cara entrega um resultado e desentrega outro, né? Desentrega outro. Então não adianta Complicado, também. Então é preferível ter um cara que seja muito bom, não seja o grande, né, talento, mas que consiga ser um agregador, que consiga ser um cara que motiva. Mas às vezes dá para gerir, né, esse cara. Por exemplo, pode ser que esse cara tenha que trabalhar um pouco mais isolado, trabalhando num segmento diferenciado, numa carreira meio própria, assim, né? Dá para meio que enjaular o cara no bom sentido, larga numa jaula. Papel do líder. O líder é que tem que fazer esse papel de tentar colocá-lo, inseri-lo dentro desse contexto. É uma coisa que se diz muito aqui nessa empresa, na RBS, ter as pessoas certas nos lugares certos. Certos, exatamente. Não adianta ter só as pessoas certas, Não. tem que ter elas no lugar certo. Exatamente. Onde elas Então, isso é fundamental. Eu acho que a gente tem que encontrar aquele talento e colocar aquele talento produzindo. Se ele não consegue produzir, ele não está no lugar certo. Quem sabe vender, vende qualquer coisa ou não? Ou tem gente que sabe vender uma coisa e não sabe vender outra? Não é a mesma coisa. Tem vendedores que são mais talhados para a venda impulsiva, aquela venda do varejo, que consegue... Né, vamos lá, só hoje! É isso. Esse é o vendedor do momento, né? E tem o vendedor que é aquele mais racional, que trabalha mais o processo, que é mais talhado para quê? Para aquela venda mais longa, aquela venda mais complexa, que a gente chama mais consultiva. Então, esse é um vendedor que não adianta eu trabalhar no motivacional, no emocional, porque não vai. São essas duas variações, esses dois tipos os mais predominantes. O cara que é o vendedor mais carismático, mais impulsivo, né? Ou que trabalha melhor na venda impulsiva, e o cara mais racional, mas isso mais ou menos por aí. Grosso modo, sim. Mas aí depois eu tenho várias, vamos dizer assim, um vendedor que vende tecnologia, ele tem que ser um vendedor também que tenha um conhecimento técnico, que tenha a capacidade de... Principalmente eles têm que aprender a falar português, o pessoal da tecnologia. É fundamental, né? né? Tecniquez é uma língua que nem todo mundo conhece. Eu morro de medo de comprar coisa de informática. Eu tenho medo, cara. O meu próximo livro, Túlio, é justamente esse. É voltado para a área de tecnologia. Como vender tecnologia de forma mais simples. Mas, pelo amor de Deus, tá precisando, né? Tá precisando. É difícil. Isso aí, os empresários, os gestores comerciais nessa área de tecnologia, eu tenho trabalhado bastante nessa área de tecnologia, eles me buscam com essa finalidade. Qual é o produto mais difícil de vender, ou serviço? O que é difícil de vender, cara? Para vender treinamento não é fácil, cara.
Não é boa. fácil. Não é fácil, não é fácil. Não é porque isso é legal, é legal. É legal. Tu tá falando de um produto até certo ponto intangível, né? Isso. A gente tem aqui uma cultura muito do concreto no Rio Grande do Sul, né? De fabricar, a gente faz muito bem isso. Fabrica, ó, toquei no livro, aqui dá pra cheirar, né? Tá aqui, ó. Agora, o intangível, para botar valor no intangível, tá, mas tudo isso por um treinamento, parece que eu tô vendo. E, além disso, não dá para fazer metade assim, do preço. Quando a empresa está bem, eles não pensam no treinamento, porque está bem. Quando a empresa está mal, eles não pensam em treinamento também, porque está mal. Porque a empresa está mal. Então eu pergunto sempre à empresa, vem cá, quando é que vocês vão pensar em treinamento? Eu digo assim, quando é que você troca um telhado de uma casa? Quando o tempo está bom. Quando o tempo está bom. Não quando está chovendo. Não, exatamente. Então eu digo assim, cara, o melhor momento para fazer treinamento é quando está bom. Aí você vai, o pessoal está motivado, o pessoal tá buscando realmente se desenvolver, melhorar, tal. O clima está legal. Então esse é o momento ideal. Quando está ruim, a gente faz treinamento. A maioria das empresas acabam nos chamando quando as coisas não estão bem. Não tem isso assim, claro, tu trabalhas num segmento, deve ter ali um segmento onde tu atuas mais, um perfil, um nível de empresa, mas isso não é sistematizado, assim, não tem, porque eu vejo, por exemplo, determinadas empresas, especialmente aquelas que dão certo, né, os que deram certo, que tem treinamento como algo corriqueiro, rotineiro, está incorporado. Quer dizer, ó, o pessoal, tal área vai receber tantas horas por ano, tal área recebe tantas áreas por ano. Mas isso vai mudando, dependendo da necessidade. Mas não está incorporado ainda a vida das empresas? Nem todas. Realmente, você falou corretamente, existem empresas que têm a coisa mais estruturada, fazem um plano de orçamento, fazem tá toda tudo uma... ali previsto. Já identificam, isso é uma coisa importante, ou seja, você avalia o perfil dos teus colaboradores, identifica, olha, aquele colaborador precisa desenvolver mais nessa área, esse outro precisa mais nessa área. Então, tu cria um plano, né? Cria um plano de desenvolvimento de competências ao longo de um período e você vai, então, contratando, né, aqueles programas que vão desenvolver essas pessoas. Mas a maioria não age assim. A maioria, ela age sob demanda das necessidades. E com certeza isso não vai dar certo, né? Ou seja, eu não posso, na verdade, toda vez que dá um problema, vou tentar tapar o furo com esse problema. As coisas não vão ser resolvidas, como a gente falou há pouco, né? Demora-se para desenvolver. Não é uma coisa do dia para a noite. Muitas empresas querem que a gente consiga ter resultado daqui na semana que vem. Sim, chama como quem chama os bombeiros, né? É bombeiro. Não é isso. Não é isso. O desenvolvimento é algo contínuo. Não tem como desenvolver as coisas de forma pontuais. Agora vamos para a semana que vem, eu tenho que desenvolver isso. Não é assim. O cliente sempre tem razão? Não, nem sempre ele tem razão. Dá para dizer para ele que ele não tem, não? Tem formas de dizer. Tem que matar no peito às vezes? Não, tem formas de dizer. Tem formas de dizer. E a forma de dizer isso é questionando. Se um cliente coloca uma coisa, eu questiono. Você acha mesmo que isso vai resolver o seu problema? E ele começa a pensar. Ele pensa e ele diz assim, talvez não. Então, se você dissesse, não, eu acho que isso não vai ser bom para você, aí você vai criar aquela reação. Mas se você questionar ele de uma forma, né, elaborada, ele vai pensar. E aí ele pode mudar de ideia. Não, realmente isso não. Então, é ruim realmente você contrariar o cliente. Você fica um pouco antipático aos olhos do cliente. Mas se você questiona, você não está contrariando. Você está ajudando, na verdade. Você está ajudando ele a pensar. Nós temos uma crise hoje no mundo contemporâneo. As pessoas não pensam. As pessoas agem. Tudo é impulso. É impulso. É instante impulso. Então, se as pessoas agem no impulso, elas não acabam fazendo as coisas melhores. Não fazem as coisas... Muitas vezes eu digo assim, as coisas fazem as coisas. Talvez não façam as coisas certas. Legal. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Daqui a pouco a gente volta conversando. Até já. Mãos e Mentes está de volta conversando com Paulo Gerhard, que é sócio-diretor da Treinar, especialista em treinamento na área de vendas, né? Esse é o teu core business, é o teu negócio principal.